deixa eu já começar com o vídeo com uma pergunta rápida aqui para vocês deixarem a resposta nos comentários. Você também já percebeu que cada vez os jovens, principalmente os homens, não querem ir mais em balada, não querem beber todo final de semana e não estão obcecados em curtir a vida enquanto estão jovens? E muitos deles, se não todos, estão mais focados no seu trabalho, buscando a estabilidade financeira, ajudando a família, tendo disciplina, cuidando do seu corpo e até mesmo tendo um posicionamento mais conservador voltado para o lado da política. E o porquê disso acontecer não é apenas uma simples coincidência. Isso está acontecendo no mundo inteiro, não só aqui no Brasil, que eu reparei isso. E tem vários motivos claros por trás disso. Então, se você ficou curioso, não se esqueça do seu like, que é muito importante, de comentar qualquer coisa aleatória e também a respeito do tema e de se inscrever no canal. Então, eu quero conversar com vocês, sem rotular ninguém, sem rótulo, sem briga, sem discurso pronto. Eu só quero conversar com vocês, porque eu reparei muito, né, e como esse canal fala de um pouco de tudo. Então, esse tema eu achei muito interessante, porque eu conheço alguns amigos meus que têm essa mesma linha de raciocínio, principalmente voltado nessa questão da estabilidade financeira. Mesmo sendo jovem, não querem mais embaladas, não querem ter essa vida tão tobisca, se é assim que eu posso dizer. Que muitos podem pensar que só porque eles são jovens que fazem isso, aquilo. Só que, lógico, que tem gente que faz, né? Não estou descartando essa possibilidade. E eu não estou julgando quem faz, longe disso. Até porque eu também sou falho, todo mundo é falho, pode fazer o que quiser. Mas o que eu estou vendo parece que virou uma tendência dessa nova geração, dos jovens mais novos, de quererem ser mais tradicionais em todos os aspectos, entende? Vocês podem até argumentar nessa questão religiosa, que eu também já fiz um vídeo aqui no ano passado, 2025, teve uma tendência muito grande dos jovens da geração Z, estão se convertendo ao cristianismo, estão buscando mais as igrejas, estão frequentando mais o ambiente religioso, e que isso nunca tinha acontecido antes numa geração, né, tão nova assim e com tantos artifícios, né, na área digital para desviar, né, entre aspas, dos caminhos de Deus. E eu também reparei que essa nova tendência, do tradicionalismo, principalmente voltado para os homens, é uma coisa que não está sendo mais rara nos dias de hoje. E quando eu falo de tradicional, eu não estou falando tipo de voltar nos anos 50, nos anos 60, naquele ambiente todo. Eu estou falando de algo bem específico. Por exemplo, assim, que nem eu falei para vocês, menos interesse em vida noturna, menos foco em prazeres imediatos, que vocês sabem muito bem o que eu quero dizer, evitando bebidas alcoólicas, eles estão buscando mais estabilidade financeira, estão também mostrando interesse em formar uma família, formar um vínculo, não apenas só ficar com uma pessoa hoje, amanhã, isso aqui, eles querem construir algo mais sério, valorização do próprio trabalho, né, ter disciplina e propósito, o foco muito grande na academia, né, no seu corpo, na sua saúde. E querendo ou não, com tudo isso, acabam inclinando em maior ideias conservadoras voltadas para o lado político. E se você duvida ainda, é só perguntar para algum cara aí de 19, 20, 22 anos, que muitos deles têm a linha de pensamento que estão focando apenas em construir patrimônio, muitas vezes até evitando relacionamentos, que pararam de beber faz meses ou anos, que querem achar alguém sério para namorar, noivar, casar, construir uma família, ter filhos, etc. E investir seu dinheiro em várias fontes, desde bitcoins ou tesouro, fundos imobiliários e entre outros. E até nas redes sociais, tem muitos homens e também algumas mulheres que têm essa linha de raciocínio, que está atrelado muitas vezes ao lado mais conservador, ao lado mais tradicional da vida. Quando eu falo tradicionalismo, é praticamente em quase todos os quesitos. E olha que interessante que eu achei, num estudo lá nos Estados Unidos, que geralmente é tendência, né, mundial, mostrando que o consumo de álcool entre jovens da geração Z caiu absurdamente. E essa pesquisa está falando cerca de 30 a 40% comparado com os milênios na mesma faixa etária. Tipo assim, um cara de 22 anos hoje bebe muito menos do que um cara de 22 anos em 2010. E isso é só a ponta do iceberg, porque nesse quesito, né, de bebida, isso, aquilo, que não foi pra vocês, a taxa da atividade noturna, baladas, festas também caíram. É só vocês dar uma pesquisada aí, principalmente em São Paulo, que é a famosa capital de onde que o dinheiro está, que tem um grande fluxo de jovens, por causa do trabalho, isso, aquilo, e, querendo ou não, como tem um grande fluxo de jovens, tem baladas, tem festas noturnas, etc. E hoje as baladas estão fechando as portas, estão falindo. Por quê? Porque não tem tanto público assim, principalmente, majoritariamente, de homens que não querem mais ir. Tanto naquela questão financeira, né, que é muito caro, você pode arrumar algum problema aí, pode ser mal interpretado.
E também tanto nessa questão mais conservadora da coisa toda. Pô, eu vou gastar 200, 250 pra entrar na balada, fora aquilo que eu vou consumir, vou tentar flertar com alguém, não vai dar certo isso, aquilo, eu vou gastar só meu dinheiro, meu tempo, minha saúde, por algo que eu não queria, entende? E a gente pode colocar isso com uma mentalidade mais tradicional, buscando outras coisas além daquela famosa frase, né? Ah, você tem que curtir a vida enquanto você tá jovem, se você ficar mais velho, você não vai ter mais essa mesma energia. E os jovens de hoje, que eu estou vendo, estão mudando essa linha de raciocínio. Eles estão nem aí, tipo assim, eu prefiro ser estável financeiro, ter aquilo que eu quero, proporcionar aquilo que eu quero para uma pessoa, para minha família, etc., do que gastar meu tempo, minha qualidade de vida em 2, 3, 4 horas de balada aí e não ganhar nada com isso, sabe? E esse, a meu ver, pode ser uma das justificativas do porquê desse quesito, né, tradicional, entre aspas, assim, de evitar baladas, evitar festas noturnas, evitar até o consumo de bebida alcoólica, que está acontecendo. Só que olha que interessante, ao mesmo tempo que essas taxas caem, né, de ambientes de balada, etc., outras taxas também sobem. Sabe o que sobe? A academia. Cara, a academia, na minha opinião, virou meio que, entre aspas, a balada dos jovens de hoje, né? É lotada de jovens buscando saúde, qualidade de vida, não falando das outras gerações que não faziam, longe disso, cuidavam da saúde, longe disso. Mas o que a gente vê hoje é nítido que os jovens de hoje estão buscando uma vida mais saudável, buscando até a estética, né? Muitos buscam só a estética do que lá atrás. E também a venda de cursos online cresceu muito. Cursos de investimentos, tipo, de jovens de 18, 19, 20 anos estudando sobre ações, sobre criptomoedas, fundos imobiliários. E a geração mais nova, a geração Z, né, considerada, é a geração, segundo os dados, que mais empreende proporcionalmente. Muitos estão abrindo negócios mais cedo, estão pensando na independência financeira mais cedo. Que nem essa geração mais nova cresceu em crises atrás de crises, que eu nem preciso nem falar para vocês. Desde crise econômica, crise política, crise social, crise de confiança nas instituições. E eles viram pais e parentes trabalhando anos e mesmo assim sofrendo financeiramente. Viram aquela promessa de liberdade total e não entregam nenhum tipo de segurança. Viram um mundo instável demais para simplesmente viver em um momento. Então, o cérebro dessa geração faz o seguinte cálculo consciente: se o mundo é instável, eu preciso ser estável e ter uma mente mais conservadora em todos os aspectos. É isso que muda o jogo. O jovem de hoje entende que não dá para errar tanto quanto antes, que é nítido que a gente está vendo muito por aí. Eu não sei vocês, mas pelo menos para mim, eu tenho que já ter um plano arquitetado, porque se eu errar, eu sei que eu posso perder tempo, posso perder meus anos de vida e eu posso ser deixado para trás, tanto no quesito profissional, no quesito financeiro. E essa geração, possivelmente eu acho que não só eu penso assim, tem esse tipo de planejamento a curto, médio e longo prazo. E entende que não dá para errar tanto quanto antes. Que escolhas ruins, você querendo ou não, cobram um preço muito mais alto do que antigamente. Por isso, muitos preferem trabalhar cedo, trabalhar no ramo digital, planejar o futuro, evitar excessos, evitar gastos desnecessários, construir algo mais sólido. E isso muitos podem pensar, nossa, mas você está sendo radical demais. E não é, cara, é meio que uma estratégia de sobrevivência moderna. E também existe um paradoxo dessa questão que eu falei para vocês, do tradicionalismo, que é voltar na questão da promiscuidade da recessão sexual. Primeira coisa que a gente precisa entender é que a geração mais nova, né, a geração Z, está vivendo meio que uma recessão sexual. E isso não é mito, né? Tem estatísticas aí que mostram isso. Tem várias pesquisas que mostram que os jovens de hoje estão tendo menos parceiros e menos relações sexuais do que os milênios e a geração X da mesma idade. E você pode estar se perguntando por quê. Muitas vezes não é a falta de desejo, isso, aquilo, é o medo e a exaustão. Que só pensar um pouco aqui comigo. Essa questão voltada, né, da promiscuidade, a cultura de ficar no casual, ter vários parceiros ao longo da vida, ao longo da semana, eram sinônimos meio que de liberdade nas gerações passadas, né? Você aceitando ou não, ou negando. E hoje se tornaram um campo minado para a geração Z. E isso inclui tanto os homens quanto as mulheres, beleza? E o namoro digital, né, os aplicativos, transformaram a busca por conexão em algo mais transacional, sabe? Algo mais frio e exaustivo. E tanta opção dando o famoso ghost, né? Tanta ansiedade de performance que muitos jovens estão simplesmente desistindo dos relacionamentos.
E é aí que o tradicionalismo entra como refúgio. Quando o mundo te oferece um manual de relacionamentos quebrado, onde a conexão é superficial e a promiscuidade não traz felicidade, só aquela momentânea, a busca por um roteiro claro, né, e valores sólidos se torna muito mais atrativo. O desejo de construir uma família, de conhecer uma pessoa, de meio que fazer tudo aquele passo a passo correto, né, entre aspas, assim que pode dizer, de um relacionamento com propósito, não é mais visto como ultrapassado, careta. É meio que agora visto, querendo ou não, invertendo um pouco os papéis aqui, agora isso é visto como uma forma de rebeldia contra o caos emocional e a cultura que é imposta para os jovens de hoje. Eles estão querendo mais qualidade e não a quantidade. E voltado agora para essa questão política mais tradicional, linha de pensamento mais tradicional, tem vários dados interessantes que essa nova geração está dividida politicamente de uma forma nunca vista, enquanto os estudos apontam, vejam bem, que as mulheres jovens tendem a se tornar mais progressistas, os homens jovens estão se tornando mais conservadores, e existe a diferença de visões em questões sociais, que é enorme, chegando a quase 20 pontos percentuais em algumas pesquisas. E isso tem várias justificativas que, se eu aprofundar muito mais, esse vídeo pode desmonetizar, mas eu acredito que vocês entenderam muito bem. E deixando claro que não são todas as mulheres, não são todos os homens que estão tendo essa linha de pensamento mais conservador ou mais progressistas, mas, querendo ou não, os estudos apontam essa tendência. E também, quando eu falo em linha de raciocínio voltada na política mais tradicional, eu não estou falando de direita, de extrema direita, não é isso. É só uma linha de raciocínio mais conservador, independentemente do lado político da coisa toda, entende? Que nem eu já vi de algumas pessoas, que a pessoa fala assim, ah, você é de direita ou de esquerda? O cara fala assim, não, eu sou conservador, eu tenho linha de raciocínio conservador, entende? Então é isso que eu quero trazer com vocês, voltado nessa questão política, entende? Mas enfim, essa é apenas a minha opinião sobre essa tendência tão grande dos jovens ficarem mais tradicionais. E eu quero saber de você. Você concorda ou discorda de tudo isso que eu apresentei para vocês? E também, se você tem um tema de vídeo que queira que eu dê mais prioridade, comente o tema de vídeo como valeu demais, que assim vocês me ajudam muito. E tem algumas formas que vocês podem me ajudar financeiramente, como no Apoia-se ou na vaquinha que eu deixei um QR Code, ou também o Pix que tá na descrição, que vocês podem me ajudar, ou também de graça que vocês podem fazer isso, deixando um like, comentando no vídeo e se inscrevendo, beleza? Então, no mais, sucesso para todo mundo e te vejo numa próxima.